galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de aula online. Um forte abraço para os fãs do canal História Dinâmica. E um abraço especial para a galera do Marizinha Félix Teixeira e do Dr. Elvino Alves Ferreira. E qual o assunto da aula de hoje, gente? Tem uma taça aí e tem também um brasão, Confederação Sul-Americana de Futebol. Alguém tem ideia de qual o assunto? O nome da taça pode dizer muito sobre esse assunto. Taça Libertadores da América, né, que foi idealizada em 1958, criada em 1959 no Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, e o nome é em homenagem àqueles que lutaram pela independência dos países da América, né? Então, o nosso assunto tem tudo a ver com a liberdade, com Libertadores, porque nós vamos falar hoje da independência dos países da América Espanhola. E vamos aos antecedentes da independência desses países, né? Como nessa época, né, na Idade Contemporânea, início da Idade Contemporânea, a influência das ideias iluministas, pois os estudantes, eles, né, os crioulos, os filhos dos crioulos, só para contextualizar com vocês, eram os descendentes de espanhóis nascidos na própria colônia. Nós vamos ver isso daqui a pouco, a pirâmide social, que também foi responsável pela independência desses países, né? As desigualdades que tinham aqui, que gerou descontentamento e acabou sendo responsável pela independência desses países. Mas, primeiramente, a influência das ideias iluministas, né? Que combatiam um Estado absolutista, combatiam o controle. Combatia o controle de quem, no caso específico da América Espanhola? Da metrópole Espanha. Então, esse é o primeiro fator a ser, né, estudado, são as ideias iluministas, que nós estudamos bem na aula sobre iluminismo e na aula sobre Revolução Francesa. Então, vocês já têm ideia. Qualquer coisa, vocês consultem a aula sobre iluminismo e sobre a Revolução Francesa, né? A independência dos Estados Unidos, né, que foi a aula anterior. Por quê? Porque se os Estados Unidos podiam se tornar independentes, serviam de exemplo para os demais países da América Espanhola, certo? A Revolução Francesa, como eu já falei para vocês também, né, que eu adiantei. Qualquer coisa vocês vão lá e consultam a minha aula sobre Revolução Francesa, porque esses ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, né, que é o modo, né, a ideologia burguesa de liberdade de comércio, liberdade política, né, para você ter o poder político para poder melhorar a sociedade, eles se inspiraram. E a Revolução Francesa também desestruturou o Estado absolutista na Europa, né, e teve influência, como nós vamos ver num dos próximos fatores, no enfraquecimento da Espanha como um Estado absolutista. Então, galera, a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol, né, por quê? Por causa do bloqueio continental em que a Espanha não respeitou, e aí Napoleão invadiu a Espanha, né? E aí o que aconteceu? Enfraqueceu esse controle da metrópole Espanha sobre as colônias espanholas. E os cabildos, que eram uma espécie de conselho municipal nessas colônias, ganharam forças, que eram comandados pelos crioulos. Eles acabaram ganhando força na administração das colônias espanholas, né? Por isso que é outro fator que levou à independência, enfraquecendo o Império Espanhol e fortalecendo justamente cada região lá da América Espanhola, certo? A Revolução Industrial, dentro dos ideais burgueses, né? Porque o que interessava para a Inglaterra? Quanto mais países independentes, mais mercados consumidores a Inglaterra teria para poder vender seus produtos industriais. Então, ela acabou apoiando todas as independências dos países, né, da América Espanhola, né? Ela já tinha sofrido com isso, com a independência das 13 colônias, né? A França apoiou a guerra de independência dos Estados Unidos contra a própria Inglaterra. Ela sofreu com isso e agora ela estava contra-atacando com interesses comerciais, né, em buscar a independência desses países para criar novos mercados consumidores, né? A quebra do pacto colonial, como eu falei, esses cabildos ganharam força na América Espanhola,
né? Então, com essa crise, o que aconteceu? Muitas dessas colônias começaram a comercializar direto com outros países, o que não podia pelo Pacto Colonial. Pelo Pacto Colonial, só a metrópole tem o monopólio do comércio com essas colônias. E isso foi perdido por causa desse enfraquecimento, né, do enfraquecimento do Império Espanhol. Então, só a divisão administrativa do território da América Espanhola se dividia em vice-reinos e capitanias. Os vice-reinos eram a questão administrativa e as capitanias a questão defensiva, né? Isso explica bastante a divisão após a independência em vários países. Ele já era, né, dividido em várias regiões, diferente do Brasil, que se tornou uma única nação após a independência. A população, como eu falei, né, a divisão social, os chapetones, que eram os administradores, e eles eram espanhóis de nascimento, os crioulos, que eram filhos dos espanhóis, né, que tinham nascido na América Espanhola, e eram os grandes proprietários das minas, né, de prata e de ouro. Então eles nasceram, eles não tinham poder político. Quem tinha poder político na colônia eram os chapetones. Os mestiços, filhos de índios com os espanhóis, com os crioulos, no caso, que não tinham direitos, eram trabalhadores, né? Eles tinham que trabalhar. Os escravos, que principalmente nas Antilhas, né, na cana-de-açúcar, trabalhavam na cana-de-açúcar, na plantação de cana-de-açúcar, e os nativos, que trabalhavam através da mita e da encomenda, né? A mita, que era o trabalho obrigatório, e a encomenda, que era uma espécie de trabalho, vamos dizer, um acordo que os proprietários de terra, os donos de minas, colocavam eles para trabalhar, né? Eles tinham que trabalhar em troca de ajuda para sobreviver, ajuda econômica, e a doutrinação religiosa, né? Um acordo que não era muito bom para os indígenas, porque eles não satisfaziam as necessidades econômicas dos indígenas e ensinavam uma religião que era uma espécie de aculturação. E o trabalho obrigatório, eles tinham que trabalhar 4 meses né, que era a mita, que tinham que trabalhar 4 meses para esses proprietários de terras e para os donos das minas. Não foi vantagem nenhuma para os nativos, muito menos escravos, logicamente, trabalharem estarem nessa pirâmide social. Eles não foram beneficiados com a independência. Os maiores beneficiados, na verdade, foram os crioulos, né? Porque eles não tinham poder político e acabaram herdando, né, esse poder político dos chapetones. Que essa batalha também foi contra a metrópole, mas foi contra os chapetones, que eram administradores. E os crioulos se tornaram o quê? Os caudilhos, os líderes, né? Se nós formos comparar com o Brasil, seriam os coronéis, que tinham o poder político e o poder de polícia também na região, em cada país que eles ficaram no comando, né? Esses libertadores se tornaram os caudilhos, os presidentes, né? No caso da América Espanhola, se tornaram repúblicas, né? Eles se tornaram presidentes, os governantes de cada país que nós vemos hoje, né? Que se dividiram na América Espanhola, diferente do Brasil, que se tornou um Estado único. Ocorreram ainda 2 rebeliões de cunho popular: a revolta de Tupac Amaru, no Peru, que era um líder indígena, mas ele foi morto, e junto a ele também 80 mil rebeldes foram mortos como exemplo, e a independência do México também foi comandada pelos padres Morelos e Hidalgo. E era uma revolta também de cunho popular, que participaram os indígenas. Mas a independência foi comandada pelo general Iturbide, que ele se autoproclamou imperador, só que ele foi deposto rapidamente. A independência foi em 1821, em 1823 ele foi deposto, foi executado e se fundou uma república no México. Quer dizer, a única experiência de uma monarquia fora o Brasil na América foi do México, mas ele se autoproclamou imperador, mas não colou, gente. O México acabou se tornando realmente uma república.
Então, a partir de 1821 também, a independência da América Central, né? As Províncias Unidas da América Central se tornaram independentes e em 1823 se dividiram em Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e El Salvador. O Panamá só se torna independente em 1903, só para constar. O Paraguai foi um dos primeiros países a se tornar independentes, comandados por José Gaspar Rodrigues, França, em 1811, e se isolou, né? Posteriormente, lá em 1865, a Guerra do Paraguai. A partir dali, o Paraguai se isolou um pouco dos outros países. Ele foi, né, se adiantou na sua independência e se isolou. Aí o grande libertador da América, né, que, né, um dos grandes homenageados, né, os principais, que é José de San Martín, e o outro é Simão Bolívar, que ajudou na independência da Argentina, do Chile e do Peru, e se tornou o primeiro presidente do Peru. É um dos nomes, né, que recebe homenagens em vários locais da América, né, praças, ruas. O outro, esse é o principal, né? Esse cara é muito falado, existe até um termo, né, para falar da político, né, ideológico, que tinha o presidente falecido da Venezuela, o bolivarianismo, né, que é baseado na ideia de Simão Bolívar de uma América única, né, um Estado único e poderoso. A ideia era legal, só que existiam vários grupos, né, vários caudilhos querendo poder político, então cada um na sua região, então não deu certo. Ocorreu em 1826 o Congresso do Panamá. Para quê? Para organizar essa América única, né, que o Simão Bolívar tinha idealizado e escrito até uma carta, né, tipo um manifesto, a Carta da Jamaica, falando sobre a importância disso, mas ele já admitia que era quase impossível devido a essas diferenças políticas. E aí o Simão Bolívar é responsável pela independência de Venezuela, Colômbia, Equador e posteriormente da Bolívia. Ele é um dos grandes libertadores, ele era venezuelano, né? Você vê que a Venezuela não tem a mínima tradição na Libertadores da América, né? O futebol venezuelano, mas pelo menos o grande libertador da América, né? Um dos inspiradores da Taça Libertadores, é o grande Simão Bolívar, né? Tanto que o Bolívar, aquele jogador internacional, era chamado General. Por quê? Por causa desse sobrenome Bolívar. É um sobrenome muito forte na América, né? Justamente por ele ter sido um dos grandes libertadores da América. Digo, principal libertadores. E ele, né, já tinha uma ideologia de união, pan-americanismo, né? Os Jogos Pan-Americanos. O pan-americanismo é justamente isso, de pensar uma América, né, que todos fossem unidos. Para quê? Para fortalecer tanto politicamente quanto economicamente. Seria muito importante. Agora, vocês acham que se a ideia de Bolívar se amadurecesse e todos concordassem ia acontecer? Existiam muitos interesses também em cima disso. Existiam os interesses dos Estados Unidos em que isso não acontecesse e da Inglaterra. E isso também ajudou a essa não união da América, né? Hoje em dia as pessoas brincam, né, que na eleição passada de presidente, o Cabo Daciolo falar da URSAL, a URSAL seria a ideia do Simão Bolívar, né? Guardada as devidas proporções, sem anacronismos. Só uma brincadeira para descontrair, né? A URSAL seria essa. Mas você imagina uma seleção com ataque Neymar, Suárez e Messi, né? Seria muito legal, muito interessante. O Brasil nem contava nessa união entre eles. Por quê? O Brasil era uma monarquia, nem se pensava, mas o Brasil também foi chamado para esse Congresso do Panamá. Mas nem se pensava em Brasil fazer parte dessa união pan-americana. O pós-independência, como eu já falei, o Bolívar não atingiu esse objetivo, os caudilhos, cada um comandou o seu país, ficou com interesse em seu país, né? Os grandes latifundiários, e a Inglaterra tentou explorar, né, através do seu poder econômico, a América, mas tinha gente na frente, quem? Né, a pedra no sapato da Inglaterra, as 13 colônias, os Estados Unidos, que já estavam fortalecidos. Eles já eram como 13 colônias quando eram colônia da Inglaterra, fortes economicamente, você imagina independentes, né? Aí, quem controlou
assim, o comércio aqui, quem teve influência que até hoje tem? Estados Unidos, né? Através da doutrina Monroe, que era América para os americanos. Os americanos, a ironia, do norte. Os estadunidenses, né? Porque o mexicano não. Então, fica aí a ironia também dessa frase, América para os americanos. Do norte, principalmente Estados Unidos. Tira o Canadá e o México dessa situação também. Hoje, a América, aquela perguntinha que sempre nas aulas nós temos que fazer em história. Hoje a América é um continente independente? Fica a reflexão para vocês. Né? Pesquisem aí sobre dados econômicos, sobre a situação com os Estados Unidos, as relações com os países europeus e com os Estados Unidos e a China. Será que somos independentes? Somos independentes? Fica essa pergunta. Um forte abraço para vocês. Né? Vocês curtam lá, né, se vocês gostaram dessa aula. E compartilhem e peça para os nossos alunos se inscreverem no canal para fortalecer o canal. Que eu vou fazer vídeos também, não só de aulas de história, assim, sobre a disciplina. Vamos fazer uns vídeos também sobre temas para debatermos, como, por exemplo, que eu posso fazer. Será que os bandeirantes são heróis ou vilões? Escravidão só foi na África? São temas. O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Nós podemos fazer esses temas polêmicos aqui. Interessante. Posso falar da história do futebol, a origem também dos termos históricos, de ditados populares. E aí vocês dão sugestões aí nos comentários. Um forte abraço, gente, e até a próxima!